prazer estar com vocês aqui mais uma vez para juntos louvarmos, engrandecermos e adorarmos ao nosso Deus. E nós vamos começar dizendo da maravilhosa graça do nosso Deus, do grande amor dele que nos alcançou e nos resgatou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor.
eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, tu és Deus. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei, eternamente Rei. Eternamente Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei, eternamente Rei. Queridos, boa noite. Hoje nós estamos um pouco diferente no culto dessa noite. Nós estamos gravando assim, achamos melhor eu fazer a gravação da mensagem de hoje, porque está gravando no sábado à noite e hoje de manhã amanheci com a garganta ardendo, dor no corpo, mal-estar, ainda não tive febre, estado febril. E nós achamos melhor, mais prudente, ser gravado a mensagem de hoje à noite. Então nós vamos orar primeiramente e depois nós vamos começar a exposição da palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos estar assim colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse período que nós estamos reunidos para, Senhor, através, Senhor, da mídia, poder, Senhor, aprender mais da Tua Palavra e ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é viva, porque o Senhor é aquele que nos incomoda. Então, Senhor, Tu tens liberdade, Espírito Santo tem liberdade a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Isso aqui é um pouco difícil, estar pregando para uma câmera, mas a gente... de acordo com o que está acontecendo no nosso município, no nosso país, achamos prudente ser feito dessa forma. Durante o estudo do livro Igreja Intencional, edificando o seu ministério sobre o Evangelho, é um livro de Mark Dave e Paul Alexandre. Esse livro é o livro que o MAP utiliza no estudo junto com o pastor. Então, no ano de 2021, nós estudamos esse livro, alguns capítulos. E quando chegou no capítulo 3, alguma coisa me chamou muito a atenção. Na época até falei sobre isso, lá na nossa reunião. O título desse capítulo é Evangelização com Responsabilidade. O autor começa o capítulo falando da seguinte forma. Eu vou ler aquilo que o Mark Dave e o Paul Alexandre eles escreveram. Os prédios são construídos sobre alicerces. Um dos trabalhos de alicerce mais crítico na edificação de uma igreja saudável acontece na evangelização. E ele continua, tanto naquilo que dizemos, como na maneira como o dizemos. Estamos afirmando algo a respeito de como
entendemos o Evangelho e suas implicações para a nossa vida. Então eu vou repetir essa última frase, porque é exatamente uma pergunta que ficou durante esse período de 2021 na minha cabeça, sobre qual o meu entendimento e quais as implicações do Evangelho em minha vida. Utilizando a última frase do que Mark David e Paul Alexandre escreveu no livro, que é entendendo o Evangelho em suas implicações na nossa vida. Como entendemos? E essa pergunta ficou na minha mente durante esse ano. Em todas as oportunidades que nós tivemos, pudemos colocar o Evangelho, explicando o Evangelho para aquelas pessoas que nos ouviram. Então, algo que ficou maquinando na minha mente era: qual o meu entendimento e quais as implicações do Evangelho na minha vida? No final do ano de 2021, nós fizemos um encontro familiar. Depois de 30 anos, nós fizemos um encontro familiar. E essa frase ela passou de ser do pessoal para o coletivo. Confesso que no dia desse encontro, eu fiquei um tanto decepcionado em atestar que a minha família, muitos não entendiam a profundeza do Evangelho. Lá estavam pessoas especialistas nas suas áreas de atuação, professores universitários, professores secundários, do ensino médio, melhor dizendo, programador, aposentado, dona de casa, profissionais liberais, pessoas que declaram Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas se eu fizesse essa seguinte pergunta: como você explicaria o Evangelho para alguém que lhe perguntasse hoje em que você acredita? Talvez se eu fizesse essa pergunta lá naquele contexto familiar, pelo que eu vi sobre o entendimento do Evangelho, viriam respostas diversas, que muitas vezes não é aquilo que a palavra de Deus diz. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se alguém hoje perguntasse para você como você explicaria o Evangelho para alguém que lhe perguntasse hoje em que você acredita, qual seria a sua resposta? Em 1 de Pedro 3,15b, ele fala o seguinte: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estamos preparados, querido, para explicar a esperança, pedir a razão da esperança do que há em nós? Como você entende e quais as implicações do Evangelho na sua vida? O que você entende sobre o Evangelho? No livro Gálatas para você, de Timothy Keller, ele diz o seguinte: nos círculos cristãos é muito comum presumir que o Evangelho é algo basicamente para não convertidos. Talvez você aí esteja até pensando sobre isso. Será que eu, que já sou crente há muitos anos, eu preciso saber mais sobre o Evangelho? E Timothy Keller fala sobre isso, que o Evangelho, que alguns pensam que o Evangelho é algo basicamente para novos convertidos. Será que, uma vez convertido, não precisamos mais ouvir, estudar ou entender o Evangelho, mas sim precisamos de material mais avançado? Será que você pensa dessa forma? E Timothy Keller continua, ele fala assim: o Evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades. Eu acho que você já deu para entender. O Evangelho é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. E a maneira pela qual Cristo transforma
e transformou a sua vida, a minha vida, a nossa igreja, a nossa comunidade no geral. O texto que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 todo, do verso 1 ao verso 24, porque vai dar uma ideia geral de contexto daquilo que nós queremos falar nessa noite. Então, vamos ler a palavra de Deus, Gálatas 1, do verso 1 ao verso 24. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. No verso 6, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Eu tenho estudado o livro de Gálatas junto com o Jonatas e tem sido muito prazeroso olhar para esse texto e ver quão ele é rico e de que forma Paulo usou as palavras, da forma como Paulo escreveu essa carta. A gente vai ter uma ideia do contexto, até mesmo dentro do texto, e também a questão da localidade. Eu gostaria de falar esse contexto e mostrar algumas coisas nesse texto que nós acabamos de ler. Então, essa carta, a gente já viu aqui em cima, no verso 2, ela foi endereçada às igrejas da Galácia. Ela é endereçada, essa carta é endereçada a cristãos. Lembra que nós falamos do Evangelho? Paulo aqui vai fazer quase um tratado do Evangelho, em toda essa carta. Então, queridos,
essa carta foi direcionada a cristãos. Como era a composição dessa igreja, as igrejas da Galácia? Era composta de gentios convertidos, os não-judeus convertidos e por judeus convertidos. Se a gente olhar esse texto com um olhar mais atento, a gente vai observar algumas coisas que dão dicas para nós de que algo estava errado. A maneira como Paulo escreve essa carta, ela mostra isso para a gente. Quer ver uma coisa? Olha logo no verso 1. A gente olha o verso 1, que é a saudação de Paulo na apresentação da carta. Paulo sempre usa uma saudação em todas as suas cartas, mas essa saudação é totalmente diferente de todas as outras cartas que Paulo envia às igrejas ou a pessoas. Então a gente vai ver aqui, Paulo, ele fala assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por meio de homem algum, mas de Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre dos mortos. A forma como Paulo se apresenta é uma forma que ele está reafirmando ou afirmando a sua autoridade como apóstolo. Quer ver uma coisa? Se você tiver curiosidade, como eu tive de olhar algumas cartas, se você for olhar na carta de Romanos e 1 aos Coríntios, a saudação inicial é Paulo, chamado para ser apóstolo. Já na 2 aos Coríntios, Efésios e Colossenses, ele fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele usa de uma maneira diferente porque algo estava acontecendo no meio da igreja da Galácia. Uma outra coisa que a gente pode observar na estrutura da carta, Paulo faz a saudação, depois ele diz quem está endereçando junto com ele, com os irmãos que estão com ele, e para quem que ele está endereçando, e ele fala assim, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nas outras cartas, Paulo entra logo depois da saudação, da graça que ele dá por aquele local, ele entra com ações de graça. Nessa carta, Paulo não entra com isso. Paulo passa de um resumo do Evangelho, de um esboço do Evangelho, para algo assim, estou admirado que estejais vos desviando. Não dá impressão, eu lembro quando nós estudamos, eu e o Jonas, não dá uma impressão que Paulo está um pouco nervoso, ou quem sabe ele está ríspido em escrever dessa forma. Ele muda a estrutura da carta dele, porque tinha um objetivo. E a gente vai hoje entender qual era esse objetivo de Paulo escrever dessa forma. E Paulo escreve aqui, na continuação do verso 6, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que me chamou pela graça. E ele fala e completa o final, graça de Cristo, para outro evangelho. Paulo tinha pressa, Paulo queria, naquele momento, chamar a atenção dos nossos irmãos sobre algo que estava acontecendo no seio das igrejas. Os judaizantes, os judeus que se converteram, eles estavam usando de estratégia para enfraquecer a mensagem apresentada por Paulo. Para incluir algo ao evangelho pregado por Paulo, estava colocando em dúvida. No verso 1 nós vimos o apostolado de Paulo. E no verso 11 e 12, a gente vai ler, eu vou ler mais uma vez, está colocando em dúvida a natureza do evangelho pregado por Paulo. Então são duas coisas que eles estão duvidando, colocando em xeque. E quando eu estava estudando, eu pensei muito na situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Tem negacionista disso, daquilo, pessoas que são experientes em alguma área, pessoas que negam. Então, se você quer enfraquecer a mensagem de alguém, você põe em dúvida quem é aquela pessoa. E era justamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam colocando em dúvida aquilo que Paulo era, apóstolo, e aquilo que Paulo pregava. Apóstolo é o homem enviado com autoridade imediata. Imediata é aquele que foi enviado
sem intermédio de alguém. Ele foi enviado pelo próprio Senhor. A gente vê logo no versículo 1. Não foi por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E quando eles botam em dúvida sobre o Evangelho, o verso 11 e 12 diz o seguinte: mas, irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim anunciado não se baseia em homens. E ele completa: porque não a recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu o ensinamento diretamente do nosso Senhor. Então, se a gente olhar esses três versículos, ele responde essas duas dúvidas que os judaizantes estavam colocando. E qual era o problema? Qual era o problema que eles estavam colocando para que Paulo chame de outro evangelho? O problema era, os judaizantes diziam que os gentios convertidos deveriam observar as leis dos alimentos e se circuncidar, a fim de ser, olha o que eles colocavam, plenamente aceito por Deus e assim ser agradável a Ele. Então eles tinham que colocar, era mais ou menos que Cristo e algo mais. Cristo e mais alguma coisa. Somente o sacrifício de Cristo. A graça. Tinha que colocar algo. E quando eu pensava sobre isso, é bem da nossa natureza tentar colocar algo para que eu sinta até valorizado. Mas o Evangelho não é isso, querido. O Evangelho é: nós não temos capacidade alguma de salvar a nós mesmos. E mais à frente a gente vai falar sobre o Evangelho. Então a gente se olhar Cristo e algo mais para ser aceito por Deus. Pasmem que eu já ouvi isso nos dias atuais. E tem muita gente pensando dessa forma. O Evangelho da graça. O Evangelho fundamentado na obra salvadora de Cristo Jesus. Quando a gente vê no versículo 7, no versículo 7, no finalzinho, que Paulo fala assim: há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Perverter é mudar o Evangelho de Cristo. E quando eles pervertem, quando eles mudam o Evangelho, não é mais o Evangelho de Cristo. É uma outra coisa, mas não o Evangelho de Cristo. Eu gostaria agora de a gente olhar para o versículo 3 e o versículo 4. Paulo faz um esboço do Evangelho. Se você, naquela pergunta, tem dúvida do que é o Evangelho, olhe para o versículo 3 e o verso 4. E o verso 5, que vem: a glória é para Deus. Então a gente pode olhar para esses três versículos e ter um esboço do Evangelho. Pensar no Evangelho é pensar em Deus, Jesus, vou botar na ordem: Deus, o homem, Jesus, a graça que nos alcança e a resposta que nós temos que dar. E a gente olhando para esse, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4, vou ler o finalzinho do verso 2, que fala, o verso 3, que fala: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aí ele fala: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Se você consegue entender, olhar para esse texto, esses três versículos, e olhar o esboço do Evangelho, eu gostaria que você atentasse comigo ao Evangelho, ao que está aqui nesse texto. Então a gente vai começar a entender, que eu vou pegar ali, e do Senhor Jesus Cristo, o finalzinho do verso 3, que se entregou a si mesmo pelos meus pecados. Quando a gente vê que Cristo se entregou a si mesmo pelos meus pecados, pelos nossos pecados, que está no versículo 4, esse pelos nossos, é em benefício e em lugar de.
Aqui está a causa de um evangelho que ninguém pode negar. Um evangelho que é o verdadeiro e nenhum outro falso vai fazer igual. Que é o evangelho, o sacrifício substitutivo de Jesus. É o ato que envolve uma substituição. É o ato que envolve Jesus nos substituindo. Eu gostaria de ler o texto de Isaías 53:6 para que você possa entender 53:6. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todos nós andávamos, vê se não é a característica da nossa vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Olha que coisa maravilhosa. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Jesus recebe o que não havia pecado. Ele recebe o pecado de todos nós sobre ele. Deus coloca sobre ele todo o pecado que era nosso. É a substituição. E continuando nesse versículo, ele fala assim, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso vai lembrar que eu e você, como eu li no versículo de Isaías 53:6, nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 também diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos com a nossa validade bem vencida. Nós éramos dignos de morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor, no seu amor, na sua misericórdia, no seu plano, Ele quer te resgatar e me resgatar. Em Efésios 2:1, a palavra de Deus fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso aqui mostra, querido, que eu não tinha condição alguma de me salvar. Eu necessitava de um Salvador. E no verso 5 de Efésios 2, o verso 5 fala: estando nós ainda mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida juntamente, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Falar do Evangelho é lembrar da graça do Senhor, que nos alcança. A gente vê até Paulo mesmo falando aqui, no verso 16, aqui, verso 15, quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho a mim. A gente vê isso em relato da conversão de Paulo. Foi o Senhor o Senhor que encontra com Paulo a nossa inteira incapacidade de nos salvar, de nos livrar. Se você observar na continuação, ele fala assim: pelos nossos pecados, vírgula, para nos livrar desse mundo mau, para nos livrar da morte eterna. Precisávamos de um Salvador, queridos. Cristo paga a nossa dívida. Quando Cristo se torna nosso Salvador, somos absolutamente libertos da penalidade e da condenação. Glória a Deus por isso. E o outro item que a gente pode ver dessa composição do Evangelho, a gente já falou de Jesus, da obra de Jesus substitutivo. Nós que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, e agora vem de Deus, na continuação, fala: aconteceu isso tudo por quê? Segundo a vontade do nosso Deus. Para quê? Para a glória dele. A continuação do versículo, que seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala sobre Deus, eu me lembro de dois atributos do Senhor. Senhor Deus: o amor e a justiça. Deus nos ama e não quer punir não quer nos punir.
1 João 4, 8b, fala que Deus é amor. Mas fala da justiça, que Deus é justo. Deus precisa punir os nossos pecados. Êxodo 34, 7b, fala que Deus não inocenta o culpado. É aí que a gente vê a substituição, onde todos os nossos pecados andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele o nosso pecado. Caiu sobre ele toda a nossa maldade. O que Deus fez? Aceitou a obra de Cristo. Olha no verso 1. Por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus. Aceita o sacrifício de Jesus por minha vida e por sua vida. E por que ele fez? Por graça, queridos. Pela graça. No verso 4, o Senhor fala assim, Paulo fala assim, no finalzinho, na parte D do versículo. Pela graça de Cristo, vou ler um pouquinho antes. Que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Te resgatar e me resgatar. Eu não li um versículo de Efésios, eu pulei o verso 4 do Efésios 2, que eu gostaria de estar lendo agora. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, ao verso 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 6 e o verso 9, eu vou ler a partir de agora. Ele fala o seguinte: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Por que Paulo defende tão enfaticamente o evangelho? A gente vê logo no início, estou admirado. Se a gente for ver no capítulo 3, verso 1, ó Gálatas insensatos. Aí no verso 1 fala, quem vos seduziu? Por que Paulo fala dessa forma na defesa do evangelho? Os judaizantes, mais uma vez, diziam que os gentios cristãos deveriam observar a lei dos alimentos e se circuncidar, a fim de serem plenamente aceitos por Deus, e assim ser agradável a Ele. Eu já falei isso anteriormente no contexto. Era Cristo e algo mais. No verso 6 fala assim, outro evangelho, que Paulo fala no finalzinho, fala assim, vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, querido, significa que eles estavam se desviando daquele que vos chamou pela graça. Eles estavam adicionando algo ao evangelho. O desvio dos Gálatas, da graça de Cristo para o favor humano, para obras humanas, para a necessidade de participação. Por isso que eu falei no início, que muitas vezes o nosso coração quer ter participação ativa. Então, muitas vezes chega até nós, mas ele era tão bonzinho, ele fez tantas boas ações. Mas, queridos, a participação às vezes nós queremos colocar a necessidade de participação na obra que não depende de nós, mas é a vontade de Deus. É da graça, é a graça que nos alcançou. No verso 7 fala que de fato não é outro evangelho. Outro evangelho não é de fato evangelho. A mensagem do evangelho por natureza não pode ser alterada, nem de leve, nem um pouquinho. Se for, ela perde a essência. Ela deixa de ser.
Qual é a mensagem que nós temos? A mensagem é que somos salvos pela graça, por meio da obra de Cristo e nada mais. E se incluir ou retirar, nós estamos pervertendo, nós estamos mudando. E o que isso pode gerar? A continuação do próprio texto, Paulo fala: se ele, um anjo ou um apóstolo qualquer, mudar algo, se perverter, gera maldição, produz maldição. Alterar o evangelho é brincar com a vida e a morte eterna. Eu lembro que no ano passado, quando eu preguei sobre Gálatas 3, eu contei sobre a minha experiência numa igreja que eu fazia parte. E um belo dia eu perguntei para a Patrícia o que me leva para o céu. Eu tinha perdido todo o contexto de salvação, porque eram tantas regras, era Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais alguma coisa, que chegou ao ponto que esse evangelho, ele foi diluído, ele foi incluíram coisas no evangelho da graça, e que gera, muitas vezes, quantas vidas que estão ali, que estavam ali, que também foram influenciadas por isso, que estão perdidas, ou que se afastaram, ou que não entenderam a natureza do evangelho. Por que Paulo defende de forma tão intensa e severa o evangelho? Ele diz, no Timothy Keller, sobre esse assunto, ele fala assim: nosso conhecimento de Cristo, a verdade do Evangelho e o destino eterno da alma das pessoas são coisas pelas quais vale a pena lutar, sobre as quais vale a pena discorrer, das quais vale a pena lembrar a nós mesmos e aos outros continuamente. As almas perdidas, as almas que chegam até nós, vale a pena a gente compartilhar e lutar pelo verdadeiro evangelho, não o evangelho diluído, não o evangelho que distorce a verdade bíblica, a verdade do Senhor. Eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Eu não sei em qual situação você está. Se você está naquele marasmo de tá bom do jeito que eu estou, aquilo que eu ouço ou que eu não ouço, eu não tenho um mínimo ímpeto como Paulo de defender o verdadeiro evangelho. E eu gostaria de trazer uma ilustração que eu passei no dia 23 de dezembro. Eu fui ao aeroporto para recepcionar minha irmã. E eu cheguei bem mais cedo. E eu fiquei no saguão observando as pessoas que chegavam e as pessoas que saíam, as pessoas que estavam chegando ali, a parte do desembarque. E uma família me chamou muito a atenção. Tinha um senhor chegou, e quando ele chegou, tinha um outro rapaz, um jovem rapaz que deveria ter uns 35 a 40 anos, com várias malas. E esse senhor conversava com esse rapaz que estava chegando. Deveria ser parente dele, algum parente, mas uma conversa informal, uma conversa assim, sem muita emoção, sem nada, não via nada disso. E quando de repente algo me chamou a atenção, eles estavam próximo à saída do banheiro feminino, e eu escutei uma menina que deveria ser uns 8, 9 anos, de cabelinho compridinho, vestidinho rodadinho, e ela, quando viu, era o avô dela. Ela gritava: vovô, vovô, e abraçava aquele senhor, rodava em volta dele. Foi uma festa, Parecia que aquele senhor chegou um pouco atrasado, e quando ela chegou, ele não estava, ele chegou, ela não estava ali. Mas a alegria daquela jovem, daquela criança, de encontrar o seu avô, que talvez pela pandemia só estava se vendo através de internet ou através de telefone. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar em qual situação nós estamos. Será que nós temos a alegria, como essa criança, de lembrar hoje que pela graça nós fomos salvos, e que há uma festa de lembrar que nós fomos salvos por esse Senhor, e
chegar e abraçar, correr em volta desse Senhor maravilhoso que nos veio resgatar e nos unir e podemos ter comunhão com Ele. Ou quem sabe a gente está passando vários anos, já conheço Ele há muitos anos e é algo até indiferente. Eu gostaria que você pensasse nisso. Se você está na situação do rapaz, do jovem rapaz, é na hora de você agradecer ao Senhor pela graça que vos alcançou e lutar pelo verdadeiro evangelho e proclamar as verdades do Senhor. Ou talvez se você está feliz, como eu me alegrei durante o estudo, de lembrar que o Senhor Deus não desistiu de mim e não desistiu de você. Que você possa nessa noite pegar essa mensagem e você possa analisar a sua vida. Será que alguma coisa no teu comportamento tem que mudar? Será que você está vivendo uns anos? Eu me converti, eu era criança. Eu me converti quando eu era criança. O Senhor me alcançou quando eu era criança. Mas a cada dia eu lembro do Senhor maravilhoso, que onde eu estaria hoje, se não fosse a graça do Senhor em me alcançar. E o que essa passagem te convoca, querido, a mudar na sua vida, na defesa do Evangelho, na proclamação do Evangelho, no entendimento do Evangelho. Eu gostaria que você pensasse nisso e trouxesse isso para o seu coração e vivesse o Evangelho a cada dia como essa criança. A alegria de estar na presença do Senhor e correr em volta dele e abraçar e beijar e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou. E que a gente, nessa noite, a gente pense nisso. Nós estamos passando por um momento muito difícil de pandemia. Mais uma vez paramos. Está sendo friamente, eu estou expondo essa mensagem aqui com apoio da Patrícia. Então, para ela, eu olho para ela. E a gente poder ver o teu rostinho e ver aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida. Se resguarde, queridos, e que vocês vivam a cada dia intensamente esse Evangelho. Defenda intensamente o Evangelho do Senhor. As verdades do Evangelho da graça. Feche os teus olhos e vamos louvar ao Senhor através dessa oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou. Um dia, Senhor, eu pude me render. Eu pude um dia reconhecer, me arrepender dos pecados. É a resposta. E através da fé, declarar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus traga na memória dos meus queridos aquele glorioso dia, onde cada um fez um compromisso contigo. E diante desse compromisso, será que, Senhor, que nós somos igual a esse Senhor? Somente vivendo uma vida que eu tenho, Deus, mas que a gente possa ser como essa criança, nos alegrar na presença do Senhor, fazer festa na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus, eu peço a Ti que o Senhor possa estar cuidando de cada um dos meus irmãos, como o Senhor falou no meu coração. O Senhor tem falado no Senhor, coração de cada um. Nesse período tão difícil, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando, Senhor, desses vírus, tanto da gripe quanto da Covid. Coloca a minha saúde diante de Ti, Tu sabe como eu estou hoje, mas eu confio no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Temos tantos outros irmãos que também, o Ronaldinho, a Bia, Senhor. Tantos outros, Senhor, que também estão passando por dificuldade de saúde. Mas que a gente creia a cada momento, Senhor, que é o Senhor que tem cuidado de nós e que o nosso Redentor vive. E isso nos alegra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, queridos.
assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor,